conta de todos esses interesses dele, né? O que os Estados Unidos, que sempre aparentaram ser um país muito voltado para a democracia, agora parece estar se fechando, ou seja, quem elegeu o Donald Trump, em sua maioria, são os americanos que acreditam numa superioridade do povo americano, são, em sua maioria, pessoas brancas e de melhores condições de vida, melhores condições financeiras, especialmente, e isso deve ser muito ruim para as minorias, ou seja, para mulheres, para negros, para imigrantes, para homossexuais. Isso realmente é preocupante para o mundo inteiro. Os analistas têm dito o seguinte, que os eleitores de Trump eram aqueles que não quiseram fazer alarde, né? Segundo o cientista político pernambucano Juliano Domingues, que inclusive está acompanhando todo esse processo eleitoral lá nos Estados Unidos, há mais ou menos 3 semanas ele está lá. Eu conversei com ele, inclusive, hoje pela internet, e ele disse, olha, a sensação que se tem aqui nos Estados Unidos é de que os eleitores, eles estavam silenciosos, silenciosamente foram e fizeram a campanha. É um pouco do que a gente viu também aqui nas eleições aqui no Brasil, as eleições presidenciais aqui no Brasil. A maior parte dos eleitores não elegeu especificamente um candidato. Muita gente, por exemplo, em São Paulo, a maior parte dos votos foram de votos brancos e nulos, ou seja, não foi para um candidato específico, não foi uma escolha. Mas os que votaram no candidato acabaram os que se propuseram a escolher o candidato saem na frente, aqueles que realmente estão decididos a votar. Nos Estados Unidos, a eleição não é obrigatória, a votação, perdão, não é obrigatória, ou seja, vai votar quem quer. E o que se entende é que a maioria que quis votar, talvez não seja a maioria dos eleitores dos Estados Unidos, isso inclusive precisa ficar claro, a maioria dos que quiseram ir votar elegeu Donald Trump. O mundo inteiro, portanto, acorda preocupado com essa notícia, né? Resultado que saiu apenas durante a madrugada e que deixa, sim, e tem que deixar, sim, muita gente preocupada. Por quê? Pode faltar investimentos para países de terceiro mundo, como é o nosso caso, por exemplo, né? Como é o caso do Brasil. Podem faltar empregos por conta disso também, porque a economia do mundo inteiro também gira em torno da economia americana. Então, pode ter certeza que isso vai, sim, influenciar na vida de muita gente. Você tem algum parente, por exemplo, que foi para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, para trabalhar? A gente sabe que tem muito brasileiro, especialmente brasileiro, trabalhando ali na Flórida, aquele estado onde tem Miami, onde tem a cidade de Orlando, que tem aqueles parques da Disney. Tem muito brasileiro trabalhando por lá. E aí são brasileiros que trabalham nas cozinhas, são brasileiros que trabalham como motoristas, são brasileiros que trabalham cuidando das casas. Segundo o que o próprio Donald Trump chegou a dizer nas suas campanhas, ele disse que não pretende manter os imigrantes ilegais no país, não. Ou seja, vai ser muito brasileiro voltando também. Muito brasileiro voltando para casa, sendo obrigado a voltar para casa e talvez da pior forma possível. Porque pelo discurso dele, aí volto a salientar, é um discurso realmente duro, é um discurso realmente bravo. A perspectiva é de que muitos imigrantes sejam realmente expulsos do país, como já aconteceu, por exemplo, na época de George Bush, né, que foi outro presidente do mesmo partido de Donald Trump, que sempre foi implacável contra os imigrantes, os mexicanos, os brasileiros, tem muito brasileiro por lá. E isso realmente é preocupante para muita gente. Vamos dar uma olhada também aqui no Jornal do Comércio. A capa do Jornal do Comércio é também sobre esse assunto. E aí eu acho que os editores do Jornal do Comércio nem souberam colocar a manchete, né? Ficou em interrogação. É exatamente assim que o mundo está se sentindo, né? Com uma interrogação. O que vai ser do mundo agora com a eleição do Donald Trump no comando da maior potência mundial? E tem um outro detalhe também muito interessante. Os senadores, a maior parte dos senadores eleitos nesse processo é do mesmo partido que Donald Trump. O que isso quer dizer? Ele depende do Congresso para poder aprovar as leis que ele quiser propor. Ou seja,
se ele tem a maioria no Congresso, é muito provável que tudo o que ele peça seja aprovado. Tudo o que ele proponha ao Congresso seja aprovado, ou seja, ele tem a maioria. É como se fosse aqui em Recife, por exemplo, um prefeito que tem a maioria na Câmara de Vereadores, ele vai ter mais facilidade de aprovar as leis que ele quiser. Nos estados acontece do mesmo jeito, no governo federal acontece do mesmo jeito. Quando o Congresso é equilibrado, né, ou a Câmara ou a Assembleia Legislativa, quando há um equilíbrio, aí tem um embate, ou seja, tem mais gente para defender as propostas dos dois lados. Mas isso não vai acontecer nos Estados Unidos. O que vai acontecer nos Estados Unidos é que temos um presidente agora republicano, isso quer dizer que é um presidente com ideias conservadoras, é um presidente que não promete governar para as minorias, ou seja, ele promete governar e, segundo, usando inclusive as palavras dele mesmo, governar para que a América seja grande de novo, ou seja, eles pretendem realmente demonstrar a supremacia norte-americana diante do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos têm um potencial bélico, ou seja, de armamento muito grande, inclusive com armamento nuclear. O que é que isso pode resultar? Em guerras, em guerras. A gente sabe que existe também um medo muito grande do que o Estado Islâmico fez, né? Tem feito no mundo inteiro, tem causado terror no mundo inteiro, e especialmente contra os Estados Unidos. E especialistas, né, analistas também apontam isso como uma das principais causas para a eleição do Donald Trump, que é justamente o seguinte: alguém tem que frear o Estado Islâmico. É o que muitos americanos acreditam. Isso é preocupante, muito preocupante, e a gente sabe que muitos governantes americanos, pelo menos muita gente sabe que muitos governantes americanos, especialmente os deste partido, né, que é o Partido Conservador, o Partido Republicano, muitos governantes desse partido, eles são a favor das guerras. As guerras como forma de mostrar a superioridade e a supremacia americana. Então isso, minha gente, se você que está em casa está achando que não tem nada a ver com isso, se prepare. Se prepare porque, infelizmente, isso pode sim interferir na vida da gente aqui em Recife, sim, na vida de todos os pernambucanos, na vida dos brasileiros e na vida da população de muitos outros países. Esse assunto certamente vai ser destaque durante o dia inteiro, aliás, durante a semana inteira, no mundo inteiro. Esses são, portanto, destaques dos principais jornais aqui de Pernambuco. A Folha de Pernambuco imprimiu a sua capa, né, disponibilizou a sua capa antes do resultado ser divulgado, mas traz aqui uma expectativa, porque quando a Folha de Pernambuco foi fechada, o Trump já liderava as pesquisas, né? Aliás, a apuração. Você pode, então, se manter mais informado com os jornais que circulam em Pernambuco hoje. E olha,